confronto das lendas de comédia que a gente vai falar hoje. The Office americano contra The Office americano. Rick Gervais contra Steve Carell. Dos mestres absolutos do humor e da vergonha alheia. De um lado, Rick Gervais como David Brandt, especialista em cringe seco, ácido e sem frescura, mas de um jeito que você não consegue parar de assistir. É tipo a curiosidade de ver um acidente de carro péssimo, mas que tá num lugar meio absurdo, entendeu? E o Rick, no seu estilo de comédia dolorosamente honesto e muitas vezes meio cru, reflete um humor britânico que não tem medo de explorar o desconforto social. Do outro lado tá o Steve Carell no papel de Michael Scott, um chefe igualmente incompetente, mas de um jeito até que fofinho. Ele tem um coração gigante e boas intenções que são frequentemente eclipsados pela sua total falta de noção, criando um coquetel de cringe e ternura. E a abordagem dele é meio desastrada, né? Mas você não consegue não torcer pelo cara, né? O World's Best Boss. Apesar do cara conseguir transformar qualquer palavra numa gafe, né? E é o mestre absoluto do sincericídio e da falta de bom senso. A falta de noção com a mistura da fofura e da inocência de quem não percebe que é um completo idiota. Aqui não é só uma questão de escritório contra escritório, é uma verdadeira arte de extrair o humor do cotidiano, misturando o absurdo com momentos de pura genialidade humana. É a arte de encontrar humor nas pequenas tragédias do cotidiano, misturando estranheza com genialidade na mesma proporção. A versão britânica foi aquele tiro certeiro, só 2 temporadas, mas que deixou um legado duradouro. Já a americana, essa foi uma rave que durou 9 anos, com 9 temporadas de risadas e emoções, né? Agora, o que pouca gente sabe é que a versão britânica foi meio que um experimento do Ricky Gervais, que queria criar alguma coisa bem diferente da comédia tradicional da TV na época, e já a americana foi uma adaptação ousada, né, dele, que acabou conquistando uma legião de fãs pelo mundo todo e que realmente atingiu o grande público. E as duas versões têm seus casais icônicos que fizeram o coração da galera bater mais forte. Na britânica era aquele romance sutil entre Tim e a Dawn, tipo um amor que nasceu no escritório e a gente torcia pra virar algo mais. Já na americana, Pam e o Jim eram tipo o casal dos sonhos de todo mundo. Sabe aquela vibe de será que eles vão ficar juntos ou não? E o melhor é que na vida real os atores John Krasinski e Jenna Fischer são melhores amigos até hoje. Eu não, uma coisinha. Fofinho, gente. E agora, sobre o elenco também, na versão britânica, o Ricky Gervais e o Martin Freeman mandaram bem demais, né? Mas você sabia que o Ricky Gervais, além de atuar, também escreveu e dirigiu boa parte dos episódios? Já na americana, teve até uma participação especial do Steve Carell como produtor executivo. E olha que isso deu um toque especial pra série, hein? Muito especial, e a gente não pode esquecer das mudanças de elenco, que na versão dos Estados Unidos foram um verdadeiro desafio. Sabe a Angela Kinsey, que interpretou a Angela? Ela estava grávida na vida real, então tiveram que dar um jeito de incorporar isso na série. E o resultado foi aquele plot super engraçado do Pepe do Dwight. A galera por trás das câmeras, a galera também tinha uma vida bem aí. Agitada, né? Falando em subtramas, em profundidade da história dos personagens, a The Office americana arrasou. Enquanto na versão britânica rolaram histórias um pouco mais superficiais, na americana era tipo um oceano de histórias paralelas que se estenderam por várias temporadas. E isso trouxe uma riqueza incrível pro desenvolvimento dos personagens, né? Cada história era como um presente pros fãs, porque a gente ia se apegando mais e mais aos personagens e descobrindo camadas que a gente nem imaginava que existiam. A versão americana de The Office realmente fez um mergulho profundo na vida da galera da Dunder Mifflin. Agora, quando o assunto é comédia constrangedora, aí a diferença entre as versões britânica e americana é tipo a água e o vinho, né? Porque na britânica o negócio era o constrangimento puro e simples, cara. Com o David Brandt protagonizando aqueles momentos de vergonha alheia que faziam a gente querer se encolher na cadeira, era desse jeito, né? Já na versão americana teve um equilíbrio, saca? Claro que tinha os momentos constrangedores e, claro, é o The Office, né? Mas também rolaram alguns arcos de personagens mais suaves e emocionais, especialmente com o Michael Scott, né? E ver o Michael evoluindo ao longo das temporadas foi tipo ver um filho crescer. Foi. Você vai observando e falando, um cara tá... Ele passou de um chefe meio sem noção para uma figura adorável que a gente amava até nos momentos mais ridículos. A versão americana soube dosar certinho o constrangimento com a emoção e isso fez uma diferença muito grande. Agora, falando em finais, aí a gente chega numa bifurcação bem legal. O final no Reino Unido foi mais na vibe do
Ah, é isso aí, pessoal. Vida que segue, é assim que é a vida, né? Um tom meio cínico, mas que deixa uma marca forte na memória de todos os fãs, né? Já nos Estados Unidos, foi o jeito americano de dizer tchau, né? A grande festa de despedida, com direito a tudo que tinha direito, emoção, risadas e, obviamente, lágrimas, as minhas também. It's a party in the USA. Foi um fechamento bem otimista que deu aquele gostinho de até logo para os nossos queridos personagens da Dunder Mifflin. E é interessante como esses finais refletiram as diferentes perspectivas culturais de cada versão, mostrando que mesmo numa série de comédia dá para explorar uns lados mais profundos da vida, né? Claro, e por falar em personagens, não dá pra deixar de lado o próprio David Brent e o Michael Scott, né? O David Brent ficou ali meio estagnado, sabe? Sem muita evolução, mas fazendo aquele humor constrangedor que a gente ama odiar, não é mesmo? Já o Michael Scott, esse cara teve uma jornada foda de crescimento. Não, real, ele começou como um chefe meio bobão e desastrado, mas ao longo das temporadas foi se transformando numa figura adorável, mesmo com todos os seus defeitos. É interessante ver como cada versão de The Office deu seu próprio toque nos chefes mais malucos do mundo dos escritórios. É verdade. E quando o assunto é desenvolvimento de personagens, a versão americana se jogou de cabeça, cara. Com 9 temporadas de puro conteúdo, os roteiristas tiveram tempo de sobra pra explorar cada cantinho da vida dos funcionários da Dunder Mifflin. E o mais legal é que não só eles deram atenção pros protagonistas, né, mas também os coadjuvantes. Então todo mundo ali teve a sua história contada e isso criou uma teia de relacionamentos e desenvolvimentos que fazia a gente sentir parte daquela família toda. Pô, é muito verdade isso. E agora falando em crescimento pessoal, a jornada da Pam é tipo um conto de fadas moderno. A gente viu ela começando como uma recepcionistazinha tímida, insegura, mas ao longo das temporadas ela foi se transformando numa mulher confiante e realizada. E aí quem não vibrou com cada passo dela rumo ao sucesso? Já a Dawn, na versão britânica, ficou meio na mesmice, né? Ficou meio down. Ficou meio down. Pouca coisa mudou pra ela ao longo da série, o que acabou deixando a jornada dela menos emocionante. E aí, quando o assunto é romance, é legal ver como cada versão tratou os interesses românticos dos protagonistas, né? O Tim, na versão britânica, era mais aquele cara comum, meio desajeitado, que a gente até podia encontrar na esquina da nossa rua, né? Já o Jim, na americana, era tipo o príncipe encantado dos escritórios, saca? Ele tinha um charme e uma simpatia que conquistavam todo mundo ao redor. E a gente não pode esquecer daqueles personagens que dão um tempero especial pro The Office. O melhor deles, pro Tom Perro, Dwight. Não, maravilhoso. Com aquelas loucuras e excentricidades, era tipo um furacão que passava pela Dunder Mifflin. Já o Garrett, na versão britânica, tinha uma vibe mais realista, mas não menos hilária. É como se o Dwight fosse o toque de loucura que a gente precisa pra dar risada, enquanto o Garrett era aquela vozinha da razão que a gente até escuta, mas ignora na hora de se divertir. Mas pra mim, o Dwight tem um brilho maluco, excêntrico e quase perigoso que eu também, meu nazista favorito, né? E quando a gente fala de participações especiais e orçamento, a versão americana foi tipo o tapete vermelho de Hollywood, com um monte de estrelas fazendo participações especiais. E com um orçamento maior, os produtores puderam trazer um elenco de convidados de primeira linha, dando aquele brilhinho extra pra série. Já na versão britânica, foi mais num improvisinho, com um orçamento menor e um foco maior nos membros principais do elenco. Mas olha, isso não quer dizer que eles ficaram pra trás, não. Pelo contrário, nessa vibe independente, eles souberam usar o que tinham de melhor e entregaram uma comédia de altíssima qualidade. E aquele humor britânico, delícia, né? E quando a gente fala de estilos de humor, é como comparar um chá das 5 com um churrasco de domingo, né? A versão britânica era tipo um sarcasmo britânico, com aquelas piadas secas que fazem a gente morrer de rir sem parar. Já a americana, essa é uma verdadeira montanha-russa de loucuras e risadas, com um humor mais maluco e descompromissado. E é interessante ver como esses estilos diferentes agradam públicos diferentes também, mostrando que o humor é uma coisa muito subjetiva e bem diversa, e tão diversa quanto os países que fizeram elas, né? As diferenças culturais entre o Reino Unido e os Estados Unidos deixaram marcas profundas no tom geral das séries. Enquanto a versão britânica era meio que um espelho da chuva, com uma visão mais pessimista da vida e das relações, a americana era como um raio de sol, cheia de otimismo e calor humano. E essa diversidade cultural que tornou The Office uma série tão especial, capaz de tocar o coração de pessoas ao redor do mundo inteiro, independentemente de onde elas estejam.
E as diferenças entre as versões britânica e americana de The Office não só refletem as peculiaridades culturais de cada país, mas também demonstram a flexibilidade e a criatividade que os roteiristas e produtores podem empregar quando eles adaptam uma ideia original para diferentes audiências, né? Isso eu achei muito foda, como eles usaram isso em cada região. Enquanto a versão britânica se destaca pela concisão, né, e pelo humor seco, a americana brilha pela extensão e pelo desenvolvimento profundo dos personagens e pela inclusão de elementos mais otimistas. E ambas as séries têm seu lugar especial no coração de cada um dos fãs, cada uma contribuindo de uma maneira única para o legado de The Office no mundo da televisão. Independentemente das preferências individuais, uma coisa é certa. Seja em Scranton ou em Slough, The Office continua a ser uma fonte inesgotável de risadas e reflexões sobre o lado simples da vida.